O programa de hoje, Júnior, a gente vai falar sobre um livro da Bíblia. Sim. Um dos evangelhos. Evangelhos. Temos 4 evangélicos. Evangelhos. 4 evangelhos dizem, né? Dizem? Por que dizem? Tem uma teologia aí, tem gente que fala que é 3, que o de João não é evangelho. Ah, é? Tem gente que diz que João não é evangelho? Não é que diz mesmo, entendeu? Mas tem uma leitura teológica de que o livro de João destoa muito dos outros 3. Dos outros 3, porque a gente tem 4 evangelhos, 4 livros que contam a história de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que João realmente é muito diferente. É muito diferente. Inclusive, Júnior, tem gente que fala que são 5. Ah, é? Qual outro? Inclui os 2 de João. João, o Evangelho. O Evangelho? Certo? Apocalipse? O Apocalipse. Ah, é? Mas aí tá querendo muito. Né? Mas o que a gente quer aqui tratar é desse controverso, que é o 4º Evangelho, que é o Evangelho de João, que a gente chama de Evangelho, a maioria de nós chama de Evangelho, e Evangelho nós não estamos falando nada contra isso aqui. Não. Mas que é diferente do outro a ponto de alguns falarem assim, não, isso aí é diferente. Ele tem um estilo diferente também. Sim. Os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Quer dizer o quê, Diego? Sinóticos. Com os mesmos olhos. Olha aí. Ou seja, parecidos. Certo. João não faz parte dos evangelhos sinóticos. Aí, já viu? Os olhos dele são completamente diferentes. Já viu que ele já não faz parte dos sinóticos, né? É, completamente diferente. Certo. Então, o que aconteceu? Como é que... Ele não quis escrever repetido. Será que ele não quis escrever repetido? Ele não quis escrever repetido. Claro, todo mundo já contou as histórias aí, agora eu vou... Para começar, esse Evangelho de João, ele foi escrito quando? O Evangelho de João aqui foi escrito no final da... Esse aqui é o último livro da Bíblia a ser escrito. Interessante isso. Então, quer dizer, o último livro da Bíblia a ser escrito. O Evangelho de João, ele é escrito no fim da vida de João. O Apocalipse, que é escrito por João também, não é o último livro a ser escrito. Não, a ser escrito não. Então, ele escreve o Evangelho de João depois que ele já escreveu o Apocalipse. Sim. Ele escreve Apocalipse na ilha de Patmos. Ele sai da ilha de Patmos, termina a prisão dele lá. Isso, vai morar em Éfeso. E ele vai morar em Éfeso. Inclusive, o túmulo de João está ainda em Éfeso. Em Éfeso, que foi ali que está, né? Ali que ele acabou a vida dele. Ali que ele acabou a vida dele. Então, João volta para Éfeso e ali em Éfeso ele encontra uma situação bem interessante. E eu quero ler um texto de João aqui no final. Certo. Você vai começar pelo fim do livro? No final do livro. Ok. Para a gente entender por que o livro foi escrito. Ok. Olha só. João, capítulo 21, 17. Ali, quando Jesus encontra Pedro e pergunta, tu me amas? Na terceira vez que Jesus pergunta, acontece isso. Ó. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então aqui, João está escrevendo e está contando assim, ó, Jesus estava conversando com Pedro. Sim. E Jesus falou como é que Pedro ia morrer. Certo. Falou, Pedro, você vai morrer amarrado, vai ser difícil a sua morte. Estava falando para Pedro que ele ia morrer, até porque o grande problema da conversa é porque Pedro, quando negou Jesus, ele não queria morrer, ele queria sair fora. Isso, mas aí falou, vai morrer, Pedro. Vai morrer uma morte de Marte. Ainda bem que você me ama, Pedro, porque o negócio que vem aí é... Vai ser difícil. Duro. Olha o verso 20 agora. Ó. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. No caso, ele mesmo. Certo. João. Conhecido como discípulo porque Jesus amava. Então João estava andando ali vendo a conversa de longe. O queridinho de Jesus. O queridinho. Estava ali, João andando ali, vendo a conversa de Jesus com Pedro. Pedro viu aquele a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou, Senhor, quem é o traidor? Então aqui, né, João está só contando. Só para falar quem... Aquele que Jesus amava é aquele lá da ceia que se reclinou no ouvido, entendeu? Porque quando Jesus fala que vai ter um traidor, todo mundo fica querendo saber quem que é o traidor, aí eles falam assim, ó, o queridinho
é João. Então pede pro João, queridinho, perguntar para ele quem é. Né? Isso, é isso aí mesmo. João vai lá e fala assim, Jesus, quem que é? Fala para nós aí e tal. Isso, era assim mesmo. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus. Aí olha o que Jesus... Pedro pergunta para Jesus. Certo. Ó, Jesus acabou de dizer que eu vou morrer a morte de Marte. Certo. Pedro olhou e viu João andando ali. Aí Pedro olhou e perguntou assim, ô Jesus, e ali, o queridinho? Então, Vai morrer como? Rita, queridinho. Vai morrer como? O teu queridinho. Tá na Bíblia isso aqui, Tá né? na Bíblia, muito legal essa história. Tá na Bíblia isso aqui. E conta este, né? Respondeu-lhe Jesus, olha Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Falou, ô Pedro, isso não tem nada a ver com isso. Estou falando com você aqui, a conversa é nossa aqui. Tem nada a ver falar de João aqui. Sim. E se eu quiser que ele fique vivo até o dia que eu voltar, você não tem nada a ver com isso. Segue-me tu. Segue-me tu. Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ó, o próprio João falando. Surgiu então a lenda de que João não morreria. Isso. E essa lenda foi reforçada ainda mais pelo seguinte fato, Júnior. Todos os discípulos... João foi o último a morrer dos apóstolos. Foi o último a morrer. Quando João escreve esse livro, todos já tinham morrido. Todos já tinham morrido. Menos ele. E se reforça ainda mais a história pelo fato de que João, não é que ele não morreu porque ele nunca sofreu atentados de morte. Ele não morreu porque ele não morreu. Tentaram matar ele. Primeiro ele vai lá para a Ilha de Patmos. Ninguém achava que ia voltar mais. Na verdade, Nerva joga João num caldeirão de óleo fervente Sim. e ele não morre. Ele não morre. Não morre. Aí o Nerva fica contrariado, né? Queria tanto que morresse. Não morreu. Não morreu. O que a gente faz com ele então, já que não dá pra matar esse cara? Larga aí. Aí mandou pra Patmos. Mandou para Patmos. Isola ele em Patmos. Então, assim, tentaram matar, não funcionou. Não funcionou. E aí mandaram ele para Patmos. Então, além de ter essa história de que Jesus falou, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, que te importa, ele não morre. Quer dizer, não é que ele não podia morrer. Ele não morreu quando tentaram matar. Morreu. Aí mandaram ele para lá. Ele foi envelhecendo, morreu todo mundo. Só tem um vivo. Quem é? João. Ah, já sei por quê. E ele volta para Éfeso. E ele volta para Éfeso. Já sei por que o João está aqui. Porque Jesus disse que ele não ia morrer até a volta. Até a volta. Ele vai ficar vivo até Jesus voltar. Olha o contexto, Diego. Nós estamos vivendo num tempo, Jesus tinha dito que ia voltar. Não tinha dito que ia voltar? Tinha. Tinha dito que ia voltar. Surge a ideia de que João não morre até que ele volte. Sim. Então, enquanto João está vivo, está na hora de Jesus voltar. Isso. Ele não vai morrer até que Jesus venha. Isso. Então você está agora... Ele vira um pilar da fé. Vira um pilar da fé, porque você está pegando um grupo de discípulos, de crentes em Cristo, que não tem mais nenhum apóstolo vivo. Não tem nenhum apóstolo, Diego. Acabou, zero. Só tem João vivo. É isso. E eles se agarravam a essa fé. E agora João volta para Éfeso e João escreve o seu livro para explicar que não, que ele ia morrer. E agora é o último livro que ele escreve, que ele está velhinho já. E ele está vendo todo mundo fazendo dele o pilar da fé. Ele está vendo isso. Ele está vendo isso. Ele está vendo as pessoas expectando na vida dele a volta de Jesus. E ele está sentindo que ele está indo. Está sentindo que está indo. E ele para escrever, então, a gente. Explicar uma coisa para vocês. O que aconteceu aquele dia com Pedro foi assim. Exatamente. Foi assim que aconteceu. Então, o Evangelho de João, ele tem essa... Ele está sendo escrito para os crentes que pela primeira vez iam viver sem ter Cristo e sem ter nenhum daqueles que eram apóstolos de Cristo presentes ali. Porque até então você podia fazer uma pergunta. João, como é que Jesus falou? João, como é que foi aquele dia? Sim. João, como é que é? Chama João para pregar. Se eu tivesse uma dúvida, eu perguntava para João. Vamos falar com João. João estava lá, João sabe, João viu. João sabe, João viu. E eles achavam que João ia ficar vivo até a volta de Jesus. E João sabia que não. Sim. Então aqui ele escreve, então, esse evangelho. E o evangelho de João, Diego, ele resolve várias coisas. Certo. Tem uma questão bem contemporânea que o evangelho de João resolveu. João nem sabe disso. João não sabe. João nem sabe disso. Sabe que houve um teólogo chamado Bultmann? Ah, sim. Rudolf Bultmann. Bultmann.
muito importante, teólogo, piedoso, que fazia sermões tremendos sobre o livro de João. Certo. E que não acreditava que o livro foi escrito por João. Muito bem. Não acreditava. Na verdade, ele não acreditava em muitas coisas. Né? Porque ele era um adepto da teoria das fontes. O que é a teoria das fontes, gente? A teoria das fontes, também chamada de alta crítica, Sim. é uma teoria que surgiu no mundo aí, da teologia um tempo atrás, que dizia que os textos bíblicos, na verdade, não são escritos por quem disse que se escreveu. Olha só. E que, na verdade, tudo é parte de uma alegoria humanista. Sim. Certo? E aí ela tenta reinterpretar a Bíblia em cima disso. Então, o próprio Bultmann, ele, embora fosse um religioso, como o Júnior falou, e que pregava e tudo, ele não acreditava em um monte de coisa da Bíblia, milagres, etc. Ele achava que aquilo tudo ali eram palavras bonitas para tornar o ser humano melhor. Essa teologia surge lá no século XIX. Isso. Diego. Na verdade, o Bultmann ele é uma aplicação dessa leitura, né, da alta crítica. A alta crítica ela surge, na verdade, como uma espécie de crítica do texto que ignora o sobrenatural e tenta humanizar tudo, então ela ignora a parte sobrenatural da Porque história. você está vivendo ali o iluminismo e tal, a Revolução Industrial, a ciência nascendo, e eles falam, não tem milagre na Bíblia. Sim. Nada desse milagre aconteceu. Os milagres são alegóricos. E aí eles leram Gênesis 1, a criação do mundo, Sim. e eles notaram que Gênesis 2 fala de novo da criação do mundo, com mais detalhes. Por que alguém ia escrever Gênesis 1 criando e depois cria de novo o homem? no 2? Ele falou, não, é porque duas pessoas escreveram diferentes. Isso. Aí... São fontes diferentes. Fontes, por isso teoria das fontes. São fontes diferentes. Esse aqui chamou Deus de Elohim, esse aqui chamou Deus de Javé. Isso. São pessoas diferentes. Isso aconteceu na época de Davi, segundo eles, que Davi queria dominar as massas. Isso. Ele é que junta esses livros e forma a religião Isso. que a gente chama hoje como judaísmo ou cristianismo. Então a teoria conspiratória diz que, a teoria das fontes diz que, na verdade, o texto bíblico não é realmente de quem escreveu, mas de outras fontes independentes. Isso foi juntado na época de Davi. Foi. E Bultmann, ele era muito poderoso na teologia, mas muito, camarada, entendia do negócio. Ele entendia tanto que não tinha como refutá-lo. Certo. Ele chegou a reescrever o Evangelho de João, porque ele dizia que não foi João que escreveu. Ele dizia que o livro de João, o Evangelho, a data dele era posterior. Certo. Ele achava que o livro tinha sido escrito no ano 300 depois de Cristo. Por que ele achava isso? Porque naquele tempo que ele fez essas declarações, que foi no início do século passado, né, Júnior? Bultmann? No início do século XX. No início do século XX. Ele não tínhamos evidência. A evidência que nós tínhamos mais próxima era muito longe do original. Então ele falava assim, não tinha sido descoberto ainda os rolos do Mar Morto. Isso, não tinha sido os rolos do Mar Morto. Então ele olha e fala assim, não, isso aí é um texto posterior. João já tinha morrido há muito tempo, alguém foi, escreveu isso aí e inventou isso aí. E tem mais, ele disse que era, na verdade, o autor do Evangelho de João era um gnóstico. Olha aí, um gnóstico. Um gnóstico, que acreditava em demiurgo, tudo aquilo que a gente falou nos episódios anteriores aí. E sabe por que ele dizia que ele era um gnóstico? Por quê? Porque João falou que Cristo havia dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis, conhecimento, gnose. Gnose. Então ele pegou várias citações de João para provar que era um texto gnóstico. Certo. Então ele fez uma análise crítica do ponto de vista dele, e essa análise crítica secularizava completamente a Bíblia, tirava todo o sobrenatural da Bíblia e deixava ela como uma obra... Desmoronava a fé. Embora ele fosse religioso, isso é interessante. Desmoronava a fé. Isso. E não tinha refutação. A teologia não conseguia... brigar com ele nisso, porque os argumentos dele eram bons, mas eram só argumentos. Não tinha jeito. Não tinha jeito de resolver. Até que a arqueologia resolveu. E eles encontraram, Diego, um papiro. Olha aí. Um papiro. Hoje conhecido como P52. P52. Papiro 52. E esse papiro tinha 4 versículos de João. Muito bem. 4. De um lado estava João 18, 31 a 33. E do outro lado, João 18, 37, um pouquinho ali. Por que esse papiro é tão importante? É só um pedaço ali.
Sabe por que é importante? Por quê? Porque esse papiro foi encontrado no Egito. Certo. No caso, Alexandria, na época. Não é? Foi encontrado no Egito. E foram fazer a data. Olhar a data desse papiro. E o papiro era de? 130 depois de Cristo. 130 depois O de que Bultmann falava? Que o livro de João era do ano 300. Isso. Mas eu encontro agora um fragmento com os textos de João no ano 130. João morre por volta do ano 100. Exatamente. Por volta do ano 100. Entre 100 e 110. Não dá para precisar. Tá? Entre 100 e 110 que ele morre. A gente tem um papiro que estava em Alexandria, no Egito, em 130. Então, o que a gente tem aqui? Nós não temos um papiro, nós temos um fragmento. Um fragmento, o papiro já tinha derretido. A gente tinha um pedaço desse papiro no Egito em 130. O que significa que esse papiro, ele foi feito, ele foi copiado. Foi vindo no período em que João estava vivo ainda. Então acabou, refutou. Não era o evangelho gnóstico, não era um livro gnóstico, e muito provavelmente foi João mesmo que escreveu. Muito provavelmente. Porque está na data de João. Sim. Mas não tem como provar isso e nem precisamos. Nem precisamos. O que aconteceu é que toda a teologia de Bultmann acerca disso caiu por terra. Desmoronou. Porque a gente tem agora um papiro que está presente na história no mesmo período em que o autor está presente ou que aqueles que viram o autor escrever estão presentes. Exatamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu comprei um livro, Júnior, que o Júnior escreveu. Ok. O Júnior escreveu. Aí o Júnior morreu. Mas eu comprei o livro que o Júnior escreveu, eu conheço o livro que o Júnior escreveu, eu li o livro que o Júnior escreveu. E aí, daqui a pouco, passa 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vem alguém e fala assim, o Júnior escreveu tal coisa, e fala alguma coisa diferente do que ele escreveu. Eu que li, vou fazer o quê? Você vai falar, não. Eu li o livro. Eu sei o que ele escreveu. Isso. Então, esse livro, ele estava presente na geração que viu o original. Olha aí. Então, se ele é original ou não, tanto faz. O que importa é que nós temos aqui a evidência de que esse é um texto de João. Se alguém escreve um texto em meu nome e eu estou vivo também, ou você que é meu amigo me conhece, fala assim, não, ele não escreveu não, porque eu estou sabendo que ele não escreveu. Estou sabendo. Esse não é o caso. Nós não temos nenhuma fonte que refute o livro de João, pelo contrário. Nós temos várias que comprovam que foi João realmente que escreveu. Então aqui a gente tem realmente o Evangelho de João. Escrito para um grupo de pessoas que ia ter que viver sem a presença de nenhum apóstolo. Você que está aí, você pode se enquadrar no meio desse grupo que a gente vive hoje sem a presença de nenhum apóstolo. É verdade. E é por isso que João, no princípio do seu livro, do seu evangelho, ele fala assim, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João está escrevendo um evangelho para pessoas que iam ter que viver sem a presença de João, sem a presença de Cristo. João estava dizendo assim, palavra. Vocês têm que acreditar só na palavra, só no que está escrito, só na Bíblia. Não precisa da presença. E por que o livro de João é tão diferente? Porque nele, no evangelho de João, você tem milagres ali. E João escolheu milagres. 7 milagres. 7 milagres. E ele escolheu 7 milagres de propósito. É a evidência de uma escolha. É a evidência de uma escolha. Evidência de uma escolha. Se ele tivesse 5, 12... Não, ele pegou 7. 7 milagres. Ele está falando. Estou fazendo uma escolha aqui proposital. Estou fazendo uma escolha. Isso. Dos tantos que Jesus fez, eu peguei 7. Ele até disse, eu poderia ter escrito, nem todo papel caberia, tudo que poderia ser escrito. Exato. Mas eu escolhi 7 milagres. Então ele escolhe esses milagres diferentes de Mateus, Marcos e Lucas. E por que ele escolhe esses milagres? Porque, Diego, em João, em todos os milagres que ele escolhe relatar, Jesus não toca na pessoa. Todos os milagres em João, Jesus cura ou faz o milagre sem pôr a mão. Pela palavra. Pela palavra. Sem pôr a mão. Por isso, o título de hoje é Sem as Mãos. Sem as Mãos. Então, ele toca, ou seja, João está dizendo assim, vocês vão ter que acreditar na palavra de Deus. Então, fala aí um milagre de João. Você tem um milagre aqui da multiplicação da água virar vinho, da água virar vinho. Sim. Jesus mandou, enche lá o... Isso, ele nem põe a mão. Nem põe a mão. Ele nem põe a mão. O cego lá que ele põe um barro.
Sim. Mas na hora de colocar o barro não acontece nada. Não acontece nada. Aí ele fala assim, vai lá e lava o teu olho lá. É quando ele está longe, lavando, que lá na fonte que cura. O oficial do rei fala, meu filho tá lá. Tá doente. Tá doente. Mas vamos lá em casa? É. Jesus fala assim, se você não vir sinais e milagres, de modo nenhum crereis. E aí ele falou, vai, teu filho vive. E aí o cara volta só no outro dia e descobriu que na mesma hora o menino ficou são. Então os milagres em João, Jesus não toca. Ele não toca na pessoa. Porque ele está ensinando que ia ter um grupo de pessoas que ia ter que viver apenas pelo que está escrito aqui. Apenas pela fé. Apenas pela palavra de Deus. Apenas ler aqui, porque Deus é a palavra. No princípio era a palavra. O que João está falando aqui é, gente, eu não vou estar aqui, eu vou morrer. Aquela lenda que vocês tinham que ia ficar vivo para sempre até a volta de Jesus era uma lenda. Vocês não entenderam a conversa. Não entenderam, eu vou explicar a conversa. Vou explicar a conversa. Termina explicando a conversa. Ele termina o livro explicando a ele podia terminar de várias maneiras, né? Ele podia terminar aí, Jesus voltará, e não. Ele podia terminar com vários tons, mas ele termina com o tom de vamos botar aqui de uma vez por todas o que está acontecendo. Eu não sou imortal. Exatamente. Para vocês entenderem que a partir de agora vocês vão ter que viver sem o contato com o apóstolo, sem o contato com Jesus, porque ele já foi embora, e nem com seus apóstolos. É realmente crer na sua palavra. Que é o que a gente vive hoje. Talvez você esteja aí na sua casa, numa situação difícil, uma situação complicada, e você olha, então, e você pensa, fala, e agora? Eu queria sentir Deus na minha vida, eu queria estar com Deus na minha vida. Quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, o poder de Deus está aqui. Sim. O poder de Deus está aqui para você. E João deixa bem claro, o mesmo poder que criou a terra. O mesmo poder que criou a terra. Ele é acionado quando você lê a palavra de Deus. Aquele que falou, haja e ouve, aquele que deu a ordem e o menino ficou curado, ele não precisa estar aqui, te tocando e você vendo, para ele poder fazer a diferença na sua vida. É o mesmo João que diz assim, ó, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado é você que está aí. E a gente, nesses últimos episódios aí de Hiperlinkados, a gente falou de evidências para crer. Mas aqui você pega João e fala assim, ó, eu vou te dar uma evidência. Existem várias lendas que surgem, existem várias histórias sobre religião. Existiu uma história enquanto eu estava lá, disse João. Existiu uma lenda enquanto eu estava lá. E essa era só uma lenda, não era verdade. Eu vou morrer, e o fato de eu morrer, João está dizendo, não acaba, não invalida as promessas. Não invalida as promessas, exatamente. A promessa continua. Esse livro é como se João fosse deixar o último recado para aqueles que creram em Jesus na era Cristo. Né? Então você que está aí, você pode ficar tranquilo. Porque a nossa fé é baseada na palavra de Deus, é baseada naquilo que Cristo disse, naquilo que Ele deixou para nós escrito. E é por isso que nós temos esse poder disponível na nossa vida. Se apegue a essa palavra, leia aí a tua Bíblia, se entregue a Cristo, porque Ele está convidando você, assim como convidou João naquele tempo. Digamos que você quer descrever o sentimento de antecipar um futuro que é melhor que o presente. Você pode estar inconstante, excitado ou talvez sem muita certeza, mas a maioria de nós conhece essa experiência e a chamamos de esperança. É um estado de antecipação e é crucial para a existência sadia humana. E é um conceito muito importante na Bíblia. Na verdade, existem várias palavras para a esperança nas línguas antigas da Bíblia e todas elas são fascinantes. No Antigo Testamento tem duas palavras principais em hebraico traduzidas como esperança. A primeira é yakal, que significa simplesmente esperar por. Como na história de Noé e da Arca, enquanto as águas do dilúvio baixavam, Noé precisou yakal por semanas. A outra palavra hebraica é kavá, que também significa esperar. É relacionada com a palavra hebraica kav, que significa corda. Quando você estica bem uma kav, você produz um estado de tensão até ter uma soltura. Isso é kavá, o sentimento de tensão e expectativa enquanto você espera para que algo aconteça. O profeta Isaías descreve Deus como um fazendeiro que planta vinhas e cavá por boas uvas. O profeta Miqueias fala sobre fazendeiros que cavá e yakal para que o orvalho da manhã traga umidade para a terra. Então, no hebraico bíblico, ter esperança sobre esperar ou expectativa. Mas esperar pelo quê?
No período dos profetas de Israel, enquanto a nação afundava em autodestruição, Isaías disse: "Nesse momento o Senhor está escondendo sua face de Israel, então eu irei cavar por ele." A única esperança que Isaías tinha naqueles dias sombrios era a esperança pelo próprio Deus. Você encontra a mesma noção de esperança por todo o livro de Salmos, onde essas palavras aparecem por mais de 40 vezes. Em quase todos os casos, o que as pessoas estão esperando é por Deus. Como em Salmo 130, o poeta clama de um poço de desespero: "Eu cavar pelo Senhor, que Israel Yacol pelo seu Senhor, porque ele é fiel e irá redimir Israel de seus pecados." A esperança bíblica é baseada em uma pessoa, o que a faz diferente de otimismo. Otimismo é escolher ver em qualquer situação como as circunstâncias podem funcionar para o melhor. Mas a esperança bíblica não é focada nas circunstâncias. Na verdade, as pessoas esperançosas na Bíblia geralmente reconhecem de que não há evidência de que as coisas vão melhorar, mas você escolhe a esperança de qualquer jeito. Como o profeta Oséias, ele viveu em um tempo sombrio em que Israel estava sendo oprimido por impérios estrangeiros, e ele escolheu esperança quando ele disse que Deus poderia mudar esse vale de problemas em uma porta de esperança. Como no dia em que Israel saiu da terra do Egito. Deus havia surpreendido seu povo com redenção nos tempos do Êxodo e ele poderia fazer isso novamente. É a fidelidade antiga de Deus que motiva esperança para o futuro. Você olha para frente, olhando para trás, confiando em nada além do caráter de Deus. É como o poeta do Salmo 39 que diz: "E agora, Senhor, o que mais eu posso cavar? Você é o meu Yacol." No Novo Testamento, os seguidores mais recentes de Jesus cultivavam o hábito similar da esperança. Eles acreditavam que a vida, morte e ressurreição de Jesus era a resposta surpreendente de Deus à nossa escravidão ao pecado e à morte. O túmulo vazio abriu uma nova porta de esperança, e eles usavam a palavra grega elpis para descrever essa antecipação. O apóstolo Pedro disse que a ressurreição de Jesus abriu uma esperança viva de que as pessoas poderiam renascer e se tornar um novo tipo diferente de humanos. Mais de uma vez, o apóstolo Paulo disse que as boas novas de Jesus anunciavam a eupis da glória. Em ambos os casos, essa eupis é baseada em uma pessoa, um Jesus ressurreto que venceu a morte. E essa esperança não era apenas para humanos. Os apóstolos acreditavam que o que aconteceu com Jesus na ressurreição era uma antecipação daquilo que Deus havia planejado para todo o universo. Nas palavras de Paulo, é uma esperança de que a própria criação será liberada da escravidão e da corrupção para a liberdade quando os filhos de Deus forem glorificados. Então a esperança cristã é ousada, esperando para que a humanidade e todo o universo sejam resgatados do mal e da morte. E alguns dirão que é loucura, e talvez seja, mas a esperança bíblica não é um otimismo baseado em chances, é uma escolha de esperar por Deus trazer um futuro que é tão surpreendente quanto um homem crucificado ressuscitando dentre os mortos. A esperança cristã olha para trás, para o Jesus ressurreto, para que possa olhar para frente. E assim, esperamos. E são esses os significados de esperança na Bíblia.